Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda-feira que nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Hoje, dia 14/10/2024, nós daremos prosseguimento aos estudos do livro dos Espíritos. Hoje nós iremos estudar da questão 142 a 148, que é o objetivo da encarnação. E quem hoje irá coordenar o estudo é a Selma Rocha. Selma, fica com você, fazer a prece e pode dar início. Mestre amado querido, espiritualidade amiga que está presente, conduzindo esse trabalho, Mestre Ramatiz, que nos coordena, nos orienta nessa casa, no Núcleo Assistencial Ramatiz, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós agradecemos por essa oportunidade de poder estudar, junto com esses irmãos, encarnados e desencarnados, uma obra de tanta profundidade e de tanto esclarecimento. Que este momento seja para nós de aprendizado, de crescimento, de suporte, de apoio e orientação. Que as falanges evangelizadoras possam envolver a todos nós, abrindo a nossa compreensão para as palavras, para o estudo que será conduzido, e também criando ressonância, eco em nossos corações, nos nossos lares, nos nossos familiares e amigos. Que o Mestre Jesus possa ouvir a nossa prece e, mais uma vez, conduzir esse estudo. Assim seja. Graças a Deus. Bem, como a nossa irmã Badia falou, o livro, nós estamos estudando essa obra, né, o Livro dos Espíritos, e vamos seguir agora a partir da questão 141, não, 142, né, Badia, desculpa, a 148. Isso. Né, 142 a 148. A 141, só para a gente recapitular, não sei se vocês estavam vendo isso, mas a alma, ela vem falando da alma, né? Se há alguma coisa de verdadeira na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo. Então, ele vem explicando sobre espírito, perispírito e o corpo. A questão 142 continua assim. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, vai se completando a cada período da vida? Aí a resposta: o espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolve e se completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa, ou seja, ao reencarnar, ao receber um corpo material, a gente já tem predestinado aquele espírito que vem para aquele corpo. Não é que a gente vai evoluindo a partir do crescimento orgânico do corpo. O que existe é uma verdadeira sincronia entre o crescimento genético, né, físico, orgânico, e as possibilidades que vão se aclarando, que aquele espírito vai, então, tomando, vamos dizer, ele entra em total simbiose com aquele corpo, e esse amadurecimento físico, é como se ele fosse aguardando esse amadurecimento físico. Não é que ele vai evoluindo junto com o espírito, ele já o é. Ele é um só, ele já é um espírito. Nós já somos aquele ser que veio para ocupar aquele corpo. Né? O que ocorre é que, momentaneamente, conforme os ciclos de vida que a gente fala, né, infância, a adolescência, a juventude, a gente vai apresentando as características, comportamentos, personalidades específicas para aquele período. Assim que, pelo menos, eu entendi.
E aí ele já faz ele já destaca que nesse período já ali você já se observa a lei da causa e efeito. Sempre, em todo momento da nossa vida, a gente sabe que nós estamos conduzidos, né, por essa regra universal, por essa lei do universo. A 143, por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espírito de inteligência ainda limitada, que não compreende as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre, então, às figuras, às comparações, que tomais como realidade. Então, a gente sabe que nosso vocabulário, né, o vocabulário humano, já em outras obras, isso já vem muitas vezes cita, né, muitas vezes aparece, que às vezes a gente não tem, os próprios mentores, os próprios espíritos, né, esses orientadores do plano astral, eles não encontram a palavra, às vezes, na nossa linguagem humana, né, entre todos os idiomas que nós falamos, para poder explicar, esclarecer, identificar algo que esteja circunscrito no plano espiritual, né, no plano astral. E também que a gente vai tirar aqui uma grande lição, né, porque às vezes a gente, os pseudo-sábios, muitos de nós agimos assim, estamos nesse nível de desenvolvimento, né? A gente acha que entende, mas não, de fato não entende, né? Só que o que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar ter a humildade de reconhecer isso, né? Graças a Deus a gente reconhece isso como uma condição ainda, né? Mas aqui ele se refere àqueles que nem admitem que realmente não sabem de verdade. Ele se refere aos espíritos que às vezes estudam um pouco, lê um pouco, entende um pouco e tomam aquilo como uma verdade absoluta, né? E saem, então, vamos fazendo pregações ou ensinamentos. Nós não podemos julgar se está certo ou está errado, porque a gente tem que entender que é aquele tempo, vamos dizer, aquele nível, aquele lugar, né? E aquele estado onde esse espírito está, onde eu estou, onde você está, onde o irmão próximo está. Nós temos ciência que cada um de nós estamos em um momento do desenvolvimento. Por semelhança e afinidade, aqueles que se reúnem mais ou menos estão na mesma ordem, vamos dizer, né? E estão ali abraçados, acolhidos por alguns outros que já galgaram, que já alcançaram um pouco mais de entendimento e vão nos repassando isso. Mas ainda assim, às vezes, a gente não consegue entender, a gente não consegue assimilar tudo. Por quê? Porque a gente ainda não teve propriedade com aquele conhecimento. Por exemplo, quando você lê sobre algo novo, cientificamente falando, né, já se sabe, a Badia está aí, é professora, ela pode esclarecer mais que eu, mas que para você começar a entender um texto, compreender um texto,
é importante que você faça pelo menos 5 vezes a leitura daquele texto. Porque na primeira leitura você vai tomar contato com o vocabulário, com algumas ideias, com o tema, né? A partir da segunda, terceira, quarta, aquilo já vai fazendo um insight, uns links, vamos dizer assim, uns insights na sua memória, na sua cabeça, vão fazendo a conexão neural vai acontecendo e você começa a assimilar, a formar seu conhecimento a partir daquela leitura. Ou seja, existe uma correlação com o que você já viu, já ouviu, já vivenciou, e você, então, consegue fazer a interpretação daquele texto. E imagina esse mundo de coisa que é sobre o plano universal, sobre o plano espiritual. Né? Cada vez que a gente estuda, que a gente lê, que a gente participa de um curso, a gente fica mais maravilhado ainda de tantas e tantas coisas que a gente tem para aprender. Questão 144. O que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor das suas fantasias. Também a terra hão atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações. Quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugar-tenentes de Deus com relação ao vosso povo. Desculpa, com relação ao vosso planeta. É exatamente assim que está escrito. São os lugar-tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Que se deve entender por alma do mundo. Deve-se entender o princípio universal da vida e da inteligência, da qual nascem as individualidades. Olha só. A gente pensa em alma só na nossa alma, né? No nosso espírito. Mas ele vai mais além. Ele fala alma do mundo. Aí ele explica, é o princípio universal da vida e da inteligência, da qual nascem as individualidades. Então, da qual nós nascemos. Cada ser é uma individualidade. E cada um se vale da expressão que melhor lhe caiba para explicar ou para compreender esse termo, né, tão abstrato para nós. Ao mesmo tempo, ele explica que até mesmo a Terra se atribui uma alma. E aí ele explica que deve-se entender por alma da Terra o conjunto dos espíritos abnegados. Então, um grupo, um coletivo de almas que dirigem, que cuidam, que orientam, que coordenam, né, todas as outras vidas aqui nesse planeta. Questão 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado a nenhum conhecimento da verdade? Esses homens eram precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros, se encontram grandes verdades
que um estudo comparativo torna apreensíveis. Questão 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Quer dizer, ela tem nesse corpo físico um lugar determinado onde ela fica guardada, né, vinculada, armazenada, ligada? A resposta: não. Porém, os grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Que interessante, né? A gente fala do coração espiritual, né? Quando a gente vai dar o passe, a gente aprende que é o chakra coronário, que é o chakra frontal, a intenção, o laríngeo, a ação, e o cardíaco, a emoção. Acho que é nessa ordem. Então, porque o passe ele só se concretiza ele é a manipulação da energia, né, que está ali sendo ofertada, mas se você só manipular aquela energia, sem a intenção e sem o amor, ela muito pouco vai realizar. Nós sabemos que nada se perde, mas muito pouco. Agora, quando você aplica a intenção e o amor, a amorosidade, né, a compaixão por aquele irmão, pedindo, né, com muita fé, com muito ardor, aquela energia ela vai melhor dirigida, né? Então aqui ele fala que muitos que pensam, em todos os que pensam muito, pode-se dizer que ela reside na cabeça, ao passo que ocupa o coração daqueles que muito sente. Aí tem uma questão que ele coloca assim: que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com fluido ou princípio vital. Pode-se, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para manifestações intelectuais e morais. Ó, ele falou morais, ele não falou se é alta moral ou baixa moral, ele falou morais, né? Então é uma chamada de atenção, da gente se despertar, né? Cada um de nós, então, vamos pensar naquilo que sempre a gente escuta no centro espírita. Cada um tem um porquê, um compromisso, um objetivo de estar ali. Nós que fazemos parte de um grupo ali, né? Como no Ramatiz. Cada um de nós somos uma individualidade. Cada um tem uma característica específica. Então, se a gente levar em conta essa explicação, a gente pode entender que a alma está mais no coração, o outro está mais no pensamento, né, na razão, e assim vai. Mesmo aqueles no qual ela está ligada ao centro da vitalidade, mesmo assim, ainda existe o porquê daquilo, que é a energia que cocria, né, que cria, que realiza a vida. Então, somada todas essas individualidades, é que a espiritualidade maior pode conduzir um trabalho mais adequado, né, mais específico para todos aqueles que chegam na casa, e até mesmo para a nossa cura, né? Que ali um está curando o outro.
entre nós médios, né? 147. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam à ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. O orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que haja coisa alguma que lhe esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então, ele está falando daqueles espíritos, né, que se julgam os doutores do saber, né? E, geralmente, quem trabalha muito próximo dessas pessoas, a gente percebe mesmo. Tem até os que se declaram, né, ateus, né, que buscam explicar tudo a partir da ciência. Então, o Livro dos Espíritos, lá atrás, já trazia essa explicação. 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que o governa no mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não é exatamente que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado a abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta, mais do que eles queriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, não são materialistas, porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora da salvação e a ela se agarrarão. Então ele fala que, de fato, todo e qualquer espírito encarnado aqui nesse planeta, no fundo, sabe que veio de algo, de uma fonte primeira. O que é difícil, às vezes, é admitir. Então, se intitulam como materialistas, né? Mesmo a teoria de Darwin, se você for olhar, eu não sou douta nisso, mas o pouco que a gente estudou, a gente percebe que ele vai explicando pela teoria da evolução, né? Isso evoluiu daquilo, aquilo evoluiu disso e disso, daquilo. Mas, e a origem disso tudo? Da onde que o primeiro ser, ou coisa, ou, né, mineral, vegetal, animal, da onde que esse primeiro se evoluiu, surgiu? É uma teoria muito bonita, bem complexa e muito usada, né, e muito aceita, que prova e comprova que os seres da Terra, eles vão se transformando, eles vão evoluindo, ok. Mas e o início disso? Então, o que a questão 148 coloca? Que, na verdade, no fundo, não é que esses sejam exatamente incrédulos. É que eles se colocam a partir do que a razão explica. E eles abusam disso, né? Abusam dessa forma de entender a vida. Mas há que chega um dia que eles mesmos, esse mesmo ser, ele se convence, né, que algo há acima de tudo isso. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos.
No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam, senão matéria, que se torna inerte, né? Como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, como não a puderam medir, né? Fotografar, registrar, concluíram que tudo que se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Foi a maneira mais coerente para eles, né? Para os cientistas, para os estudiosos, os doutos, né? Explicar a relação morte e vida. É como se a vida cessasse com a total aniquilação do pensamento. Ele continua: triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação dos seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais, e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscrita, ou seja, podem ter sido repassadas por muito tempo e ainda estão, né, perpassando pela ciência, pela explicação das coisas. Porém, perdi aqui, desculpa. Peraí. Aí volta. Só um minutinho, gente. Aqui. Constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases trataria em si o germe da sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Então, isso a gente vê muito no início da organização social, né, da vida na Terra. Quando aqueles irmãos que estavam aqui encarnados, né, muito antes de nós, sem ainda uma questão moral, né, desenvolvida, ainda nos primórdios, né, da vida na Terra, era exatamente assim. Não conseguia pensar no depois. Então, era aquela sociedade turbulenta, né, violenta. Os seres viviam só para atender às necessidades imediatas, que era sobrevivência, né? Mas, com o passar do tempo, Deus foi possibilitando a nossa evolução moral. E aí, então, esse coletivo, essa sociedade foi se reorganizando. E hoje a gente fica pasma, né? A gente fica assim, quando a gente vê uma criança dessa nova geração que está chegando na Terra, a capacidade de desprendimento delas, conceitos que para nós antes eram tão importantes, para elas, nada. Não tem nada disso. Elas nem param para pensar se o outro é diferente de gênero, de cor. É tudo tão mais leve, né? Muitos desses espíritos que estão reencarnando na Terra têm trazido essa transformação para a gente, esse modo de ver a vida, né? Aí ele ainda continua: o homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo
se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror, e é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de repugnante ou de pungente, algo que ressoa dentro da gente, essa dúvida, não é? Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que foi objeto do seu amor? É uma grande reflexão para a gente, né? Ele continua: quem poderia ver, sem temor, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultasse para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada, nada mais que o vazio, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviveram. Nenhum vestígio dentre em pouco restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva além do meu corpo roído pelos vermes. Não. Tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim. A razão não confirma isso. Mais uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça o nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Essa origem, ela perpetua. Essa dúvida a gente traz no latente, sempre, da onde a gente veio, para onde a gente vai. Por mais que a gente estude, o Espiritismo tem trazido tantas respostas para nós, né? Mas ainda há muitos irmãos que vivem nessa dúvida. Ele continua aqui: possuímos alma, ele afirma, possuímos alma. Mas que é a nossa alma? Tem forma? Tem uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Aí ele explica: dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. E é, porém, o que de tudo isto ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma, se extinguindo-se a vida, ela desaparece na imensidade como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Não. Aí ele vem explicar. Dizem que a alma é. Dizem que a alma é universal. Gente, espera aí, só um pouquinho. Meu slide pulou aqui. Aqui, ó. Dizem que a alma, desculpa, é imaterial. Ora, uma coisa imaterial não tem proporções definidas. E para nos representar, ela seria representada como um nada, não é? Mas nós temos já recebido diversas vezes explicações que nos levam a entender esse conjunto de energia que forma esse algo imaterial.
pela eternidade, não é verdade? A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou infelizes em mal que houver feito aqui na nossa encarnação. Que vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? E o que será a infelicidade? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja ou algumas religiões apresenta esta última significação como verdadeira. Mas então, quem são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, é o que se faz, que é o que se vê nesse mundo, nesse outro mundo, a que todos nos espera. Dizem que jamais ninguém voltou de lá para nos dar as informações. Porém, nós sabemos que isso é um erro. É erro dizê-lo. E a missão do Espiritismo é comprovar isso como uma verdade. Nós sabemos que, por muitas e muitas vezes, a gente já recebeu explicação de diversas formas sobre essa vida pós-terra, pós-morte, né? Então, sobre essa sequência do nosso espírito, da nossa alma, essa continuidade. E a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo, claro que é uma figura de linguagem aqui que usou, né? E o penetremos com o olhar, mas não mais com o raciocínio somente. Graças a comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um analise a sua vontade ou ao seu bel prazer. Não. Já sabemos que, de fato, continuamos essa vida. Essa realidade que nos aparece, além túmulo, né, é o que vem nos esclarecer sobre essa questão, sobre esse confronto de ideias com o materialismo. É essa convicção, são essas orientações que vêm nos fortalecer ao conhecimento sobre a vida como infinita. Muito ao contrário, portanto, os incrédulos encontram aí a fé e os indecisos uma renovação de fervor e de confiança. O Espiritismo é, portanto, o mais potente auxiliar da religião, né? Um dos caminhos, né, mais potente para auxiliar essa compreensão, essa religação com Deus. Se ele aí está, é porque Deus o permite. E o permite para que as nossas esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem, pela perspectiva. Então, essas questões que eu estou buscando a partir da leitura do Espírito para complementar os nossos estudos. Não estamos ouvindo você direito, Selma. Acho que você está longe do microfone. Melhorou agora? Agora está ótimo. Melhorou? Ótimo. Então, essas explicações que eu li por final, nela são complementações que eu fui buscando, pesquisando, e que eu encontrei, né, disponível para estudo da gente online, e que ajuda a gente a entender essas questões apresentadas no livro do Espírito. Créditos dessas últimas reflexões de Maria Gomes Miranda, do livro Céu e Inferno, e também do livro dos Espíritos, né? Que ela vai, então,
fazendo essas reflexões complementares sobre essa questão de alma e materialismo. E assim eu encerro o estudo de hoje e estamos assim, colocamos à disposição para que os demais possam também complementar, porque os estudos das obras são sempre sempre complexo, né? Obrigada, Selma. Cada vez mais, cada segunda-feira eu vejo quanto que é importante a gente estar estudando esse livro, né? O quanto que ele é esclarecedor para nós. Nesse estudo, eu lembro de Bezerra de Menezes, né? Que o materialista foi discutir com ele, foi confrontar ele, né? A respeito que o materialismo era verdade, que o espiritismo não era real. E aí o Bezerra pergunta para ele, né? O que que ele tem para oferecer para as pessoas? O que que o materialismo tem para oferecer, né? Porque eles não oferecem esperança, eles não preenchem as pessoas, pelo contrário, é essa questão que você falou, né, que o livro do Espírita fala aí, que eles trazem realmente o horror para as pessoas, né, porque se eu sou só isso aqui, e aí eu vou me acabar, então isso é algo que traz um desespero nas pessoas, que eles não consolam as pessoas, né? Eles não trazem esperança, eles, pelo contrário, eles deixam o vazio mais grandioso ainda nas pessoas, que não conseguem preencher com nada, porque não tem nada, é o nada, né? Que até aqui a gente seria sei lá, o nada, porque a gente ia se dissolver, ia acabar, então, aí quando ele fala isso, né, a pessoa não tem mais argumento, né, contra ele. E se alguém quiser falar alguma coisa, complementar, fazer alguma pergunta para a Selma, fica à vontade, tá? Eu vou parar a gravação aqui.